Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William Santos, eu sou consultor de silagens da Sementes Biomatrix. Tempo mínimo de abertura, então assim, quando a gente coloca o material no silo, obviamente nós vamos executar todas as operações, né? Enchimento, compactação, vedação muito bem feita desse material. E aí vem a pergunta, quanto tempo que eu preciso deixar esse material fechado para poder iniciar a oferta para os animais? Então são dois pontos aqui, tá? O primeiro ponto que é relacionado à fermentação. E essa fermentação ela tem uma relação direta com temperatura. Então no estágio inicial de fermentação, nas primeiras fases, vai ocorrer um aquecimento dessa massa, porque vai estar oxidando, vai estar fermentando os açúcares para produzir os ácidos, e os ácidos é o que vai estabilizar a silagem. Então acontece primeiro essa queima de carboidratos solúveis, ocorre um aquecimento, e a partir disso daí a silagem ela vai esfriando gradativamente ao longo do tempo, tá? O processo natural ele ocorre próximo dos 20 dias, tá? Isso vai ter uma janela aí um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vai acontecer próximo de 20 dias, ou 3 semanas após a vedação. A partir desse momento a silagem já esfriou e ela mantém uma estabilização. Isso não quer dizer que o silo não continue o processo fermentativo. Ele vai acontecer, o silo não para de fermentar, ele simplesmente diminui a magnitude, a intensidade da fermentação, certo? Mas ela acontece, ela continua acontecendo. Então, desse primeiro ponto de vista aí, que é a estabilização, abaixar o pH, aumentar a concentração de ácido lático principalmente, ele vai acontecer em torno de 18 a 21 dias, certo? O silo está pronto para ser aberto. Tem um outro ponto que é muito interessante, que é fundamental, eu diria, que é a gente maximizar, tá, o aproveitamento ou a digestão do amido. Então a gente sabe que vai estendendo o tempo de armazenamento, esse silo vai aumentando a digestão de amido, tá? Porque o próprio processo, as enzimas microbianas que estão aqui devido ao processo de fermentação, né? As bactérias que fermentam o material, elas também secretam enzimas que vão degradar parcialmente aquelas proteínas, tá? Aquelas prolaminas. E com isso a gente aumenta a digestão desse amido. Que vale ressaltar um ponto que materiais específicos para a produção de silagem, materiais menos vítreos, tá? Materiais macios, que têm prolaminas mais fáceis de serem degradadas, você tem a condição de antecipar essa abertura pensando em digestão de amido. Então se você utilizar um material dentado, um material farináceo, você vai ter o ganho, tá, em digestão de amido antecipado comparado a um material de grão vítreo, de grão duro. Então esse é um outro ponto. Mas em linhas gerais são esses dois pontos. Pensando em fermentação, em torno de 18 a 20 dias, certo? Pensando em digestão de amido, caminhando aí para os 40 dias, 45 dias de armazenamento, você já pode abrir que você já vai ter maximizado esse potencial de digestão. 2/3 desse ganho acontece aí até 60 dias de armazenamento, tá? A partir dos 60 dias os ganhos eles acontecem, mas eles diminuem a intensidade. Pessoal, a retirada da silagem é uma etapa também de extrema importância, tá? Porque perdas significativas podem acontecer caso o trabalho não seja feito de uma forma caprichosa, tá? Então tem que ser feito, tem que ser muito bem executado. Tem duas maneiras que a gente utiliza para definir a estratégia de retirada. A primeira delas, que vinha sendo usada até então, que é a fatia de corte. Então imagina um bolo, tá? E você vai todo dia e tira uma fatia desse bolo. E a recomendação é tirar pelo menos 30 centímetros de fatia, tá, ao longo de todo o silo, todos os dias, tá? Por quê? Porque o oxigênio ele vai penetrando dentro dessa massa. Então quando você retira uma fatia de 30 dias, você está retirando aquela porção que teve contato com o oxigênio. Então essa é uma recomendação, retirar 30 centímetros de fatia por dia. Pessoal, a segunda recomendação, a recomendação mais atual que vem sendo utilizada, é uma recomendação de retirada de quilos por metro quadrado. Como que é essa recomendação? Então eu preciso retirar em torno de 250 quilos por metro quadrado de painel. Então vamos pensar aqui no exemplo onde nós temos aí
um painel de 10 metros quadrados, então eu tenho 5 metros de base por 2 metros de altura, certo? 5 vezes 2, 10 metros quadrados. Nesse painel eu vou ter que retirar por dia em torno ou acima de 2.500 quilos no painel, certo? De retirada diária, certo? Então essa é uma recomendação mais recente que obedece à relação de quilos por metro quadrado. Então essa é uma recomendação prática, muito fácil de fazer na fazenda. Quem tem vagão que pesa ou quem não pesa no vagão faz uma estimativa lá. Ele mede base e altura do silo e vai ter qual que é a metragem quadrada desse painel e aí ele faz o cálculo do quanto que ele precisa retirar por dia. Obviamente que isso está relacionado com a demanda, com a quantidade de alimento que é necessária para fornecer os animais. Então é importante dimensionar muito bem o silo. Quando você for fazer a estrutura de silo, principalmente se vai ter investimento em alvenaria, você dimensionar bem esse silo para você manter essas relações, tá? De taxa de retirada aí, pelo menos 30 centímetros por dia ou 250 quilos por metro quadrado, certo? Obviamente projetando a sua demanda diária, lá, o seu consumo diário da fazenda.